Você crê que o Messias virá? Se a sua resposta foi sim, você vive como quem crê que o Messias virá? E a última pergunta é: você tenta esconder os seus pecados de Deus? Hoje nós vamos falar a história de uma mulher que até achava que ele viria, mas o comportamento dela mostrava que não. Mano, hoje doeu. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Tô com afinco, né? Olá pessoal, eu sou a Margarete Biasi. Eu sou a Rafa. E eu sou a Vi. E esse é o nosso quadro Elas e Eu. Hoje nós vamos falar de uma mulher, a mulher samaritana, uma história muito conhecida, mas nós queremos pegar alguns pontos específicos dessa história. Antes da gente chegar lá, não é segredo pra ninguém que entre os judeus e os samaritanos existia uma rincha, uma briga muito antiga. Mas você sabe o motivo dessa briga? Você sabe o motivo dessa briga? Você sabe o motivo dessa briga? A história entre os judeus e os samaritanos era bem longa. Depois da morte do rei Salomão e da revolta das 10 tribos do norte, Samaria seguiu a idolatria que foi introduzida pelo líder deles, chamado Jeroboão. Jeroboão foi inclusive quem começou a revolta dessas 10 tribos. Anos mais tarde, essas 10 tribos que se revoltaram foram levadas em cativeiro. E o rei da Assíria colocou nessa província de Samaria uma colônia de várias nações, que acabaram se misturando e se casando com o povo original. Essa mistura ficou conhecida como os samaritanos. Os samaritanos adotaram o Pentateuco, que tá lá de Gênesis a Deuteronômio, depois você dá uma pesquisada. Mas eles não conheciam de fato a verdade. Eles sabiam sim que o Messias viria, mas estavam longe de uma vida reta com o Senhor. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo de Jerusalém, que é narrado nos livros de Esdras e Neemias, também pra você dar lá uma pesquisadinha básica. E isso tudo levou a um péssimo relacionamento entre esses dois povos. Os judeus evitavam até passar pelo território dos samaritanos, mas o amor de Jesus não era limitado por esses fatos. O motivo de toda essa explicação é só para você entender a dimensão, a profundidade da atitude de Jesus com essa mulher. Na verdade, o fato de Jesus ter conversado com aquela mulher naquele dia, ele quebrou 3 paradigmas. O primeiro deles era o fato dele estar falando com uma mulher. O segundo deles era o fato dele estar falando com uma samaritana. E o terceiro, que eu fiquei chocada, de verdade, é porque ele estava ensinando para uma mulher. E sabe o que os fariseus diziam? Que eles preferiam queimar a Torá do que ensiná-la para uma mulher. Que absurdo, gente. Jesus sabia e sabe do potencial das mulheres, por isso que ele já chegou assim, quebrando todas as barreiras, tudo que impedia as mulheres de entrarem na história. Bom, como a gente já falou, essa história é muito conhecida, mas a gente precisa dar aquela pincelada rápida aqui pra você fazer parte aqui do contexto, né, com a gente. Se você não sabe, você vai saber. Se você sabe, você vai lembrar. Então, Jesus e seus discípulos estavam na Judéia e eles tinham que ir pra Galiléia, e no meio do caminho tava Samaria. Jesus, diferentemente dos outros judeus, não ia dar a volta por Samaria, não. Ele queria passar por dentro, porque ele mesmo disse que era necessário passar por Samaria. Vale lembrar que a volta que os judeus davam era muito maior. Era um caminho Cara, maior. gostava de fazer uma caminhada, mãe. Eles eram igual você, que a gente vai fazer uma caminhada, você pega e volta, pega e volta, pega e volta. É por isso que eu não faço caminhada com a minha mãe. Eles eram adeptos do esporte. E aí, a gente sabe da história, Jesus entra em Samaria, Jesus senta próximo do poço, porque a Bíblia diz que ele estava cansado, mas eu acho que ele era cansado de ver a situação dessa mulher. E aí, ele dá um jeito de que os discípulos todos vão comprar comida. Mas, gente, pera. 12 horas no mercadinho. Comida. Mas era 12 pra comprar pra quanto? 13. Não era uma lista de compra, gente, era um item. Foram comprar pão. É, se fosse pra fazer uma listinha de compras, era até justificável, entenderia. Porque homem tem esse problema. Você pede pra comprar detergente e volta com queijo ralado. O queijo ralado! Eu conheço alguns homens que vão com lista pro mercado e sempre esquecem as coisas. Quem você tá pensando especificamente? No meu irmão. A gente te ama, tio. Beijo, tio.
Gente, mas olha, eu acho que Jesus mandou os 12 comprar logo, porque ele deve ter pensado no tempo que ele ia ter que investir pra explicar pra aqueles homens por que ele ia conversar com uma samaritana, com uma mulher, verdade. e não sei o que. Ele pensou, ai, quer saber, gente? Vai comprar pão todo mundo, vai vocês. Vai que eu vou ficar aqui, sentado no sol, no poço. No poço que não tinha nem árvore em volta, meio-dia. Jesus resumiu a história. Vai comprar as coisas lá. Ele virou pros discípulos e falou, vai buscar a flor azul com espinho vermelho. Seria mais fácil enxergar esse cores. Pra que serve essa flor? Pra sumir com o burro. E aí o alvo de Jesus chega, que ele tinha um plano. E olha, foi um plano maravilhoso, hein? Primeira coisa que Jesus faz, é muito interessante. Faz uma pergunta pra ela. Geralmente quando a gente puxa um assunto com alguém, a gente sempre tá interessado em algum benefício pra nós. Ou tipo, que horas são? Você sabe se um ônibus passa por aqui? Você sabe qual o endereço que é esse aqui? São coisas pra nós, né? Geralmente são pra nós, mas Jesus tá puxando um assunto pra beneficiar a mulher e pediu água pra ela. E ela faz 3 indagações pra Jesus. A primeira indagação que aquela mulher faz pra Jesus é: como sendo tu, judeu, fala comigo que sou mulher e samaritana? Imagina a cabeça daquela mulher. Ela devia estar pensando, esse daí, sei não se bate bem, hein? Tá indo totalmente contra os padrões aqui, gente. E aí Jesus retruca, Jesus fala, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. E aí essa mulher muito indagadora, muito questionadora, né? Virou bem pra Jesus e falou assim, mas peraí, você não tem balde? Você não tem corda? Esse poço é super fundo. Como que você vai me dar água, senhor? E o terceiro questionamento, só pra fechar com chave de ouro, ela virou pra Jesus e falou, é sério que você se acha maior do que Jacó? Se eu fosse Jesus, eu teria falado, sim. Ó, uma coisa é você arrumar treta com as pessoas da padaria ou com quem você conhece, não conhece Mas direito. com o Criador do Mas Universo. com Jesus, tá de brincadeira. Depois de toda essa conversa, ela ainda estava olhando pra Jesus de uma forma assim natural. Ela não se deu conta ainda. Olha só, quando ela pergunta pra Jesus, cadê ela? Você não tem corda, você não tem balde, natural. E quando ele falou, quem beber da minha água não terá mais sede, novamente ela acha que é algo natural. Ela olha pra ele e fala, então me dá dessa água pra eu não precisar voltar nesse poço aqui toda vez. Diferente dos judeus, ela não gostava de fazer caminhada. E aí acontece o que, na minha opinião, foi o divisor de águas dessa conversa. Até então parece que a conversa tava muito estranha, muito superficial, ninguém tava entendendo nada. Ou melhor, ela não tava entendendo nada. E aí Jesus, com uma única frase, parece que ele consegue virar a conversa. Gente, mas ele tentou várias vezes, Tentou. Ele olha pra ela e ele diz, chama o teu marido. Quando a mulher demonstra interesse sobre o assunto, ele vai direto no problema. Gente, é fantástico, né? Quando você tem um encontro real com Jesus, ele trata o que te impede de continuar com ele. Ele fala do problema dela de uma maneira tão respeitosa, porque ele poderia falar, chama lá o teu caso. Caso porque essa mulher não era exatamente casada com aquele homem. Ela já tinha tido 5 maridos e o homem com quem ela estava naquele momento não era o marido dela. E Jesus foi direto lá. Quem, na verdade, acabou dizendo que não era o marido foi a própria mulher. Ele abre uma vertente para que a mulher confesse sem que haja constrangimento. Mas é muito interessante a gente parar pra analisar que Jesus tratou o problema. Ele nunca via um problema e deixava esse problema embora sem ser tratado. Ele tratou. Você não tem marido, disseste bem. O que ele disse pra aquela mulher, não permitindo que aquela mulher fosse apedrejada por aqueles homens, aquela mulher que foi pega em adultério, ele não deixou ela ser apedrejada, mas no final, o que ele disse? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E Jesus, ele não fala do nosso pecado ou ele não fala do nosso erro porque ele simplesmente gosta de nos expor ao ridículo. Não, em Romanos fala que todo mundo pecou e por isso a gente foi separado da glória de Deus. O pecado é o que nos separa de ter um relacionamento com Jesus. Então, quando Jesus tenta tratar o problema da mulher, eliminar o pecado dela, na verdade ele está dizendo, eu quero ter um relacionamento com você. A Bíblia diz que ele joga luz nas nossas trevas. Quanto mais nós nos relacionamos com Jesus, mais ele vai arrancando de nós coisas que nós achávamos que não tinha nem importância. E aí vem a parte principal dessa história. Essa mulher declara, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Mas essa mulher vivia como alguém que esperava a vinda do Messias? É interessante a gente tratar esse assunto com bastante responsabilidade, porque se você realmente acredita e espera que o Messias voltará, então você precisa ter uma mudança de vida urgente. Até porque a Bíblia diz que sem santidade
ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Eu acho que essa mulher, na verdade, sabia sobre a vinda do Messias ou sobre o Messias de uma maneira muito superficial. Em algum momento da vida dela, ela ouviu falar sobre esse Messias, mas ela não conhecia ele de fato. Tanto é que ela estava conversando com ele e não sabia que ele era ele. Ele teve que dizer: eu sou o Messias. Eu sou quem vai vir, eu tô aqui. Ela não entendia o que a vinda de Jesus representa. Da mesma forma que hoje existem pessoas que sabem da existência de Jesus e que sabem que Jesus um dia vai voltar, mas não entendem realmente o que isso representa. O intuito do nosso vídeo hoje, além de te convidar a realmente aceitar o convite de Jesus e viver uma vida para agradá-lo, também foi te levar a pensar o tamanho do amor de Jesus por essa mulher. O que Jesus fez entrando naquela cidade, quebrando todos aqueles paradigmas, o que Jesus fez indo até o encontro daquela mulher mostra para nós hoje a dimensão do amor dele por ela, por aquela cidade, por aquele povo e o amor que ele sente por nós ainda hoje. Eu vou chorar. Tudo bom? Pode chorar, gente. O que eu quero que você entenda é que Jesus te ama a ponto de ir até você e o maior desejo dele é que você realmente largue o seu cântaro, deixe a sua vida errada pra trás e realmente viva uma vida pra agradá-lo. E hoje Jesus não vai se encontrar com você num poço, mas ele tá usando esse vídeo nesse momento pra falar pra você que ele quer ter um relacionamento com você, mas pra isso você precisa se livrar dos seus pecados e dos seus casos antigos. Foi algo tão sobrenatural que aconteceu na vida dessa mulher. Ela teve a vida dela transformada e por conta de uma vida, uma cidade toda praticamente também teve as suas vidas transformadas. Então Jesus estava realmente cansado de ver a situação daquela mulher e de ver a situação daquela cidade. Por isso, quando você encontrar com o Messias, resume aí, né, Rafaela? Não dá mais de difícil. Não dá. Não, gente, não dificulta. Ele vem amor. E a volta que ele deu pra conversar com essa mulher é a volta que ele dá pra falar com a gente. É a volta que ele deu um dia pra se encontrar com você. É isso, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Nós agradecemos por você ficar até agora. E se você gostou, compartilhe aí com os seus amigos. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like. E também deixa aí nos comentários que parte desse vídeo mais falou com você. E a gente se vê na semana que vem. E tchau!